Olá, minha gente, boa noite, forte abraço a todos. Estamos chegando e abrindo pela TV Sul mais uma edição do nosso TV Sul Esportes, nesta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Mais uma vez agradecendo a audiência e companhia de vocês, nossos telespectadores, conosco todas as noites no TV Sul Esportes. Claro, junto, vamos batendo, rolando a bola, das 18h30 até as 19 horas. Martim, tudo certo? Boa noite. Boa noite, João Augusto. Boa noite aos nossos companheiros, telespectadores do nosso programa esportivo aqui da TV Sul. E nós começamos a segundona, João Augusto, com muito entusiasmo, com muita alegria. Nós temos hoje bastante esportes a serem ditos aqui e contamos aí com a sua audiência e nós já agradecemos antecipadamente também. Já iniciando com as notícias locais, primeira Copa Pachá de Futebol Master, jogadores acima de 50 anos. A bola rolou no final de semana na Xoxupé. A Xoxupé perdeu para o Guaxupeanos, Giro Quente, por 3-1. Ontem teve rodada dupla no Carlos Costa Monteiro, ontem domingo. Primeiro jogo, Guaxupé Country Clube 4, Mogiana MAP Construtora 1. Segundo jogo, Poço São Paulo Minas 1, Planalto Esporte Clube 0. Foram os jogos realizados nesse final de semana. No jogo da Xoxupé, eu estive presente lá, né? A Xoxupé saiu na frente com o gol do Marcos, bom jogador de velocidade, abriu o placar. O Guaxupeano foi para cima, buscou resultado, virou com um gol de pênalti marcado pelo Jorge, depois o Gentil, bom jogador, fazendo 2 gols, dando a vitória à equipe do Guaxupeanos. Já o segundo jogo, realizado no Carlos Costa Monteiro, ontem de manhã, o Poço São Paulo Minas, no finalzinho do jogo, bateu o Planalto por 1-0. Gol assinalado pelo jogador, o meio-campista, Carlos, fez um gol de cobertura, dando a vitória à equipe do Poço São Paulo Minas. Também um outro bom jogo equilibrado, tá aí, e a gente gostou aí do que viu. Jogo apenas os jogadores se preocupando em jogar futebol. Isso é importante, isso é envolvente no esporte de uma maneira geral. João Augusto, nós vamos começar falando agora lá do Guaxupé Country Club, onde acontece por lá, né, o campeonato Marquinho Canhão, campeonato de futebol. Nós tivemos rodada aí sábado e domingo. E eu começo falando da rodada do sábado, pela categoria adulto. Nós começamos lá no sábado, com o Guaxupé Country Club 1 vencendo a equipe do Marquinho Calçados pelo placar de 2-1. Pelo Guaxupé Country Club, quem marcou foi o Juliano Sorriso e o Fabiano Marques. Olha que nome legal, né? Fabiano Sorriso. Menino, aí não pode falar menino alegre, é um menino espontâneo, né? E depois... Que gosta de dar gargalhada, né? Gosta de dar gargalhada. Isso é gente feliz, é gente contente, isso é bom. E o Rodrigo Mendes fez o único gol aí da equipe do Marquinho Calçados. No segundo jogo, os 2 jogos aconteceram às 3h30 da tarde. O jogo, aí o JN Ferro e Aço acabou perdendo pelo placar de 7-0 para o Guaxupé Country Club 3. O André Gil fez 5 gols e o Guilherme Carioca fez mais 1 e o Aguinaldo Porva fez mais 1. E dessa vez a gente não apurou o artilheiro ainda não, porque vamos prestar bem atenção. Esse jogo, Martim, foi um jogo, um placar elástico, hein? Elástico, óbvio. 5-0 para a equipe do Guaxupé Country Club. 7-0 jogos. 7-0. 7-0. 5 só o André Gil fez. Só o André Gil fez 5 gols. Tá com a macaca o André, viu? O João Augusto, e a classificação da categoria adulta após essa quinta rodada que aconteceu no sábado ficou da seguinte forma. Vamos começar de trás para frente aqui. Em quinto lugar está o JN Ferro e Aço, que perdeu esse jogo aí. Tem 3 pontos ainda, fez já a sua quinta partida. Marquinho Calçados tem 4 pontos, é o quarto colocado. Guaxupé Country Club 1 tem 6 pontos, é o terceiro colocado. A Unimed, que tem 9 pontos, é o segundo colocado, mas descansou essa rodada, tem um jogo atrás. E o Guaxupé Country Club 3 tem 13 pontos. Lembrando aí que o pessoal dessa categoria de adulto, todos já fizeram 5 jogos, à exceção aí da Unimed, que descansou nesta rodada. Agora nós vamos falar da categoria Master, que também jogos que aconteceram lá no Guaxupé Country Club. No domingo, dia 29, jogando às 9h15 da manhã, a equipe da Ancai perdeu pelo placar de 3-1 para a equipe do Telezap.
O único gol do Ancai foi o Rodrigo Trevisan, que fez. Parabéns, viu, Rodrigão? Nosso parceiro esteve aqui. Zagueirão, né, Martinho? Xerifão da zaga. Então, e fazendo gol, né, João? Fazendo gol, isso é muito importante. Um abraço ao Rodrigo. E depois, pelo Telezap, quem fez aí, o Thiaguinho Soares fez 2 gols e Eurico Tilico, né? Tá lembrado do Eurico Tilico também? Eurico Tilico joga direitinho, Martinho, bom jogador. Acabou completando. Vai pra cima. E amanhã segue a rodada, terça-feira, nós temos Sonovip e Albacom, e na quinta-feira, para completar a quinta rodada, nós temos Guaxupé Country Club e Armazéns Gerais Ribeiro do Vale. A classificação também a gente vai apurar e nós estaremos informando nos próximos programas. Já pela categoria dos veteranos, João Augusto, nós tivemos aí, do jogo domingo, dia 29, Ancai fez 6-0 na Imobiliária Caracol. Aí também outro placar bastante elástico. Sinal que os goleadores aí estão com a pontaria afinada, né, Martinho? O Vicente. 7-0 numa categoria, outro 6-0 na outra categoria. Aqui o da Ancai, o Vicente fez 4 gols, Valdir Magre fez mais um e o Vando Coelho fez mais um. Daí a rodada segue amanhã, terça-feira, Regis Serralheria e Quirino Móveis, e dia 3 nós temos aí que na quinta-feira Fernando Areia e LMG. Então são esses os resultados aí pelo Campeonato de Futebol de Campo Miltinho Canhão, que acontece lá no Guaxupé Country Club. Dando sequência nas notícias locais, quinto campeonato Pangaré, Marquinho Calçados. A bola rolou também nesse final de semana pela sua 10ª rodada, ou seja, a última rodada da primeira fase. Os confrontos foram os seguintes: Bar do Goiano 3, Unimed 0. Esse jogo, o Bar do Goiano venceu pelo WO. Tá aí, não jogou, né, mas faz parte do regulamento, faz parte aí, do sistema de disputa. Então o Bar do Goiano venceu por 3-0 por WO. Já no outro jogo, Drogaria Ultra Popular e Recanto da Serra contra Mais Supermercado Britamil ficaram no empate em 5-5. No outro jogo, fechando a 10ª rodada, Contabilidades Mais Giasse, Ferreira Souza Informática 1, Sabor de Minas 3. Foram os jogos da última rodada. E nós já temos, Martinho, a classificação após a 10ª rodada da primeira fase. Primeiro, liderando, é o Sabor de Minas, tem 18 pontos. Segundo é Contabilidades Mais Giasse, Ferreira Souza Informática, com 16 pontos. Terceiro, Bar do Goiano, com 15 pontos. Na quarta posição, Drogaria Ultra Popular, Recanto da Serra, com 13 pontos. Quinto colocado, Mais Supermercado Britamil, 12 pontos. Sexto colocado, Unimed, com 8 pontos. Nós temos também os artilheiros, Lineker, joga no Sabor de Minas, e Rodriguinho, da Contabilidades Marjás Ferreira Souza Informática, os dois com o mesmo número de gols, 12 gols, seguido por Arineto, do Bar do Goiano, e o Marquinho Coleman, da Unimed, com 9 gols. Também nós temos o goleiro menos vazado, o goleiro que sofreu o menor número de gols é o Matheus Zayati, do Sabor de Minas, com 16 gols. Em 30 jogos realizados, tem uma média de 4,4 gols por partida. Está aí, fantástico a situação. E nós já temos também a organização da competição, já adiantou os jogos das semifinais. Dia 5 agora, 5 de outubro, sábado agora, primeiro jogo 14 horas, estarão jogando Sabor de Minas e Drogaria Ultra Popular, Recanto da Serra. Sabor de Minas foi o primeiro e a Drogaria o quarto colocado. Segundo jogo, às 15h30 também no sábado, Contabilidades Marjás Ferreira Souza Informática foi o segundo colocado, contra Bar do Goiano, que foi o terceiro colocado. E nós já temos também a data da final da competição. Será no dia 19 de outubro, será no sábado, às 15 horas. Informações, como sempre, passada para nós no TV Sul Esporte, do dirigência aí, o Leandrão. Grande abraço a todos os associados lá do Pangaré. Aí nós voltamos agora a falar também do Campeonato Municipal de Futebol 2019, onde nós temos, João Augusto, primeira e segunda divisão, né? Agora 2 divisões, fica bem distribuído. E lembrando que nesse final de semana aí, o pessoal da primeira divisão deu uma descansada. Nós tivemos só 2 jogos esses que foram exatamente pela segunda divisão. E aconteceram da seguinte forma: nós tivemos no sábado, lá o campo do Jardim Orminda, o Amigos Futebol Clube venceu pelo placar de 4-2 a equipe do Biofarma. E já no domingo, dia 29, lá no campo do Mujana, às 9h30 da manhã,
Aí o Falência Futebol Clube, 4-0 sobre a equipe do Atlético de Guaxupé. Um placar também bastante elástico, a meninada do futebol amador está gostando de fazer gol. Todos os campeonatos e todos os resultados têm bastante elástico. Essa equipe do Amigos Futebol Clube, Martins, são praticamente jogadores que defendiam as cores da Sochupé. A Sochupé não entrou na competição, então eles formaram essa equipe Amigos Futebol Clube. Outros jogadores também estão aí disputando por outras equipes. O próprio Falência, né, que tem um bom time, e vários jogadores que pertenciam aí à equipe da Sochupé. Quanto ao Atlético de Guaxupé, Martins, eu estive conversando também com o Titone, que é o dirigente. Ele falou que a equipe faz, na hora de definir, na hora de jogar a bola na rede, vem a dificuldade, na hora de arrematar. Então o Titone vai cobrar bastante dos jogadores, que já está praticamente afunilando a primeira fase, já perdeu 2 jogos, precisa correr atrás aí dos resultados positivos. Bem, dando sequência, Martins, amistoso que aconteceu no campo da Vila Campanha, o Recreio dos Bandeirantes perdeu para a Fazenda São Pedro de São José do Rio Pardo por 3-2. O Sr. Ismael, que é o representante do Recreio dos Bandeirantes, mesmo perdendo o jogo de 3-2, ele está aí parabenizando a equipe da Fazenda São Pedro de São José do Rio Pardo, porque é apenas um time que joga somente futebol, não dá pontapé, não são desleais, apenas aplicando futebol. E o Sr. Ismael está mesmo, como eu disse, perdendo, parabenizando a equipe lá de São José do Rio Pardo, porque mereceu o resultado de 3-2. Os gols do Bandeirantes foram marcados por aí o Marquinho e o Jefferson. João Augusto, nós tivemos também jogo amistoso que aconteceu no campo do Planalto, né? A equipe do Bugio Futebol Clube venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Juventus de Guaxupé. Aí o Bugio quem fez foi o Xande, o Trop e Anderson. E pelo Juventus quem fez foi o Carlinhos. Tá aí um bom placar também, 3-1, jogo que aconteceu lá no campo do Planalto. As informações vieram aí do nosso companheiro, né? O Rafa do Juventus, que se informando a gente, e do Luizinho e o Xande, lá pela equipe do Bugio, também passando as informações, a quem nós mandamos um grande abraço, muito obrigado pela colaboração, e a gente está aqui para informar e para ajudar todos vocês. Dando sequência ainda nas notícias locais, jogo amistoso aconteceu no campo do Umuarama, o Sempre Amigos recebeu a equipe do Ipiranga, lá de Guaranésia, e a equipe adversária venceu por 2-0. A mesma coisa, Martim, aí o Paulinho, que é o representante do Sempre Amigos, gostou aí do jogo, ele falando também, Martim, que o Ipiranga foi melhor, o Ipiranga mereceu o resultado, e isso é bonito no futebol, entender e saber compreender que o adversário foi melhor, mesmo jogando fora de casa. O Paulinho também aplaudindo a boa equipe do Ipiranga, que simplesmente veio no campo do Umuarama para apenas jogar futebol. Isso é bom para o futebol e tomara que os meninos, as equipes amadoras, continuem com a mesma situação de apenas jogar futebol. O pessoal a cada jogo buscando um pouco mais de amizade e aprendendo um pouquinho mais, né, João Augusto? Cada jogo vão crescendo aí como pessoas e como jogadores. E meu último recado, que pelo menos nesse primeiro bloco, vem lá do campo do Jardim Orminda, o responsável pela categoria de base lá, né, o Douglas, manda informar que todas as quintas-feiras, às 18 horas, 6 horas da tarde, o campo está aberto para o treinamento das categorias de base. E quem não estiver inscrito pode chegar lá, que ele faz a inscrição, recebe todo mundo muito bem. E quem já está inscrito para comparecer e fazer os treinamentos, que tem aí, de vez em quando aparece aquelas captação, né? Hoje a gente chama de captação, como aconteceu. Antigamente era o chamado peneirão, né, Martim? Peneira. Vai na peneira lá, vou ter que passar no peneirão. Não, hoje é captação, observações, né? E então é só uma oportunidade para os meninos. Fica aí a informação então do Douglas, lá do Jardim Orminda. Martim, agora nós já vamos dar um salto aí para o Campeonato Mineiro da segunda divisão, ou seja, a segundona. A bola rolou também nesse final de semana pelas quartas de finais, ou seja, o jogo da volta. O Pouso Alegre, jogando em casa, empatou com o Boston City de Manhuaçu
por 1-1. João Augusto, e lá na Arena Veracruz, em Betim, quem fez bonito foi o Betim Futebol. Ganhou de 4-0 do Inter de Minas. A mesma coisa acontecendo com o Mamoré, jogando no estádio Bernardo Queiroz, em Patos de Minas, bateu o CEP, Sociedade Esportiva Patrocinense, por 1-0. E no Mamudão, em Governador Valadares, Valadares empatou com o Atlético de Três Corações em 1-1. Então nós já temos também, já definido, Martim, pela Federação Mineira de Futebol, os jogos semifinais. Próximo sábado, agora 5 de outubro, às 15 horas, na Arena Veracruz, em Betim, o Betim faz seu primeiro jogo contra o Mamoré. E o outro jogo, em Três Corações, no Elias Arbex, o Atlético Três Corações vai receber a equipe do Pouso Alegre. Também aí um jogo clássico da região, né? Só valendo dizer, né, Martim, que o Pouso Alegre e o Mamoré fazem o jogo da volta, ou seja, o jogo decisivo na sua casa. São detalhes do Campeonato Mineiro, da segunda divisão, mais conhecida, diríamos assim, né, como a Segundona Mineira. Bem, vamos ao nosso intervalo, já já nós voltamos com mais esportes para você. Queimadas perto de linhas de transmissão podem deixar cidades inteiras sem energia. Escolas, hospitais, comércio. E a gente só pode combater as queimadas. Já você pode evitar. Não jogue pontas de cigarro próximo à vegetação. Não faça queimadas para limpar seu terreno. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, muay thai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club, único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade. Somente neste mês de setembro, você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais e ainda ter até 80% de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro. Eu disse que é somente agora em setembro. Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura. Vá até o balcão de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 3 da tarde e regularize. Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade. Acesse o canal no YouTube da TV Sul, youtube.com/TV Sul Educativa, e tenha acesso a conteúdos exclusivos, reportagens e programas especiais. Dê seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Acesse youtube.com/TV Sul Educativa. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Martim, Campeonato Brasileiro da Série C, aconteceu, né, nesse final de semana o primeiro jogo da final. Exatamente, João Augusto. O jogo que a gente costuma chamar de jogo da ida aconteceu lá no campo do Náutico. E o Náutico, jogando em casa, não perdoou, 3-1 sobre o Sampaio Corrêa. Um excelente resultado para quem quer decidir ser campeão da Série C. O próximo jogo, chamado Jogo da Volta, será no dia 6 de outubro. Jogo agora lá no Castelão, no campo do Sampaio Corrêa, contra o próprio Náutico, que já venceu o primeiro por 3-1. Portanto, o Náutico está praticamente com uma mão na taça aí da Série C do Brasileirão 2019. Técnico do Náutico, Martim, o Dalpozo, ele ficou muito feliz com esse primeiro jogo. Fez o seu dever, ganhou bem do Sampaio Corrêa em casa, um placar, diríamos assim, bem aplicado, né? Um placar que... Eu acho até elástico diríamos se assim. tratar de final, né? Agora, Martim, a diretoria do Sampaio Corrêa
já está aí, tem um projeto, um planejamento de colocar em torno de 50 mil torcedores no Castelão, como você disse muito bem no estádio do Sampaio Corrêa no Maranhão, em torno de 50 mil torcedores. Quer dizer, isso, o torcedor ele não joga, ele não entra em campo, mas o torcedor ele envolve muito, ele ajuda, ele aplaude, ele incentiva, mas a situação de ter, para reverter o quadro, né, Martim? Ficou difícil para o Sampaio Corrêa. O fator psicológico aí da torcida é realmente o camisa 12, né, João Augusto? Porque o time entra em campo, às vezes uma motivação, alguma coisa que ele ouve da torcida, aquele coro todo, faz uma ola, grita o nome do time, outra hora o nome do jogador, tudo isso aí acaba influenciando e tendo resultado bastante positivo. E Sampaio Corrêa, Náutico, né, Juventude e o Confiança de Sergipe, né, Martim, já estão aí, né, com vagas garantidas do Campeonato Brasileiro da Série B da próxima temporada. Os 4 que chegaram à semifinal já tem essa lugar garantido, essa vantagem, né? Já de estar aí na Série B do ano que vem. Falando em Série B, Martim, a bola rolou também nesse final de semana com a rodada de número 25 da Série B. E os confrontos, os resultados foram aí os seguintes: o Atlético Goianiense bateu o Figueirense por 2-0. E jogo que aconteceu às 8h30 da noite na sexta-feira, João Augusto, Brasil de Pelotas e o Guarani ficaram no 0-0. O Londrina perdeu em casa para o Vila Nova de Goiás por 1-0. E agora já no sábado às 9 da noite, CRB 1, São Bento também 1. O Oeste, Martim, ficou apenas um empate em 1-1 jogando na Arena Barueri contra a equipe do Paraná. Sport Recife 3, Operário 1, jogo também no sábado. E o Coritiba quebrou a invencibilidade do América Mineiro de 12 jogos, Martim. O Coritiba venceu o Coelho das Minas Gerais por 2-1. E a Ponte Preta não perdoou. Jogo no domingo às 4h30 da tarde, Ponte Preta 3, Cuiabá Esporte 0. E o Criciúma venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Pantera de Ribeirão por 2-0. E no domingo, o líder Bragantino emplacou mais uma vitória. Bragantino 2, Vitória 0. Os 4 primeiros que estão aí no pelotão de cima, né, Martim? O Bragantino liderando, tem 51 pontos. Atlético Goianiense é o segundo colocado com 45. Em terceiro vem o Sport Recife com 44. Em quarto, CRB 38. Lá embaixo, no pelotão de baixo, zona de desconforto, os 4 últimos colocados, 17º, Criciúma, com 26. 18º, o Vitória, com 25. 19º, o São Bento de Sorocaba, com 24. E o Figueirense, que definitivamente assumiu a liderança, é o 20º, com 23 pontos. E hoje tem um jogo já, né, Martim? Já pela 26ª rodada, daqui a pouquinho, às 20 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani recebendo o Atlético Goianiense. Martim, a respeito do Bragantino, nós podemos analisar, veja bem, fizeram um projeto, planejaram, tudo bem feitinho. O Bragantino, se você analisar, hoje ele tem 51 pontos, diríamos assim, com mais 4 ou 5 vitórias, ele já sacramenta a sua volta, sua passagem, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Então, como nós falamos, planejamento, a forma de administrar, a forma de dirigir, pagamento em dia, salários não atrasados, montou uma equipe para a Série B, mas com esse intuito de galgar e buscar uma Série A. O Bragantino, que já fez muitos bons resultados no Campeonato Paulista, lá de Bragança, o Bragantino de Bragança Paulista. Então, João Augusto, faltam 13 rodadas apenas para encerrarmos aí o campeonato da Série B. E como você disse, se ele pegar a metade dos pontos agora nesses 13 jogos, 3 vezes 3 são aí 39 pontos. Se ele conseguir, 20 pontos, mais, está garantido, está com a taça na mão e está tranquilo. Leva 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, ou seja, já leva 2 rodadas dessas 13 aí. Então tá nesse ritmo, se não cair o ritmo, o Bragantino será o campeão da Série B. Você pode observar, Martim, o Bragantino tem 51 em relação ao número de pontos do quarto colocado, que é o CRB, são 38. Então aí já dá 13 pontos, né? 13 pontos. O que é isso? Que nós estamos falando, 13 pontos significa aí em torno de 15 pontos
fazendo uma campanha boa, em torno de 20 pontos, ele já sacramenta aí, como nós falamos, a sua ida, né, para o Brasileiro da Série A da próxima temporada. Tá aí, parabéns ao Bragantino, porque, como nós falamos, se organizou, se planejou, é onde as coisas andam bem, andam certo, a tendência é fluir muito, é o que está acontecendo com o Bragantino. Martim, vamos saltar agora para o Campeonato Brasileiro da Série A, rodada de número 22, a bola rolou também nesse final de semana. O Atlético Paranaense recebeu a Chapecoense e ficou no empate em 1-1. E o Atlético Mineiro recebeu o Ceará, venceu pelo placar de 2-1 com gol de Otero e Luan. E o Thiago Galhardo fez para a equipe do Ceará. 16 horas também realizado aí o jogo no Maracanã. Esse jogo foi realizado ontem, né? O Fluminense venceu o Grêmio por 2-1. Esse jogo também realizado ontem, Internacional 1, Palmeiras também 1. Santos venceu o CSA de Alagoas por 2-0. E o Corinthians venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Vasco, jogo que aconteceu às 11 da manhã. No Maracanã, esse jogo foi realizado no sábado, Flamengo e São Paulo não passaram do 0-0. E nós temos mais 3 jogos programados para hoje. Nós temos daqui a pouquinho, às 8 da noite, Avaí e Bahia. Também daqui mais alguns minutos, às 20 horas, no Castelão, lá no Ceará, Fortaleza, Martim, já com retorno já garantido do Rogério Ceni, Fortaleza recebendo a equipe do Botafogo. E no Serra Dourada, fechando a rodada, Goiás e Cruzeiro. Vale dizer também, Martim, que o Atlético Mineiro e o Vasco, Chapecoense e Corinthians, que jogariam na rodada de número 21, então por aí que eles estarem disputando a Sul-Americana, esse jogo acontece no dia 2, ou seja, na terça-feira, né? Quarta-feira. Então, Atlético Mineiro, Vasco, Chapecoense e Corinthians, essas quatro equipes têm um jogo a menos na competição. Flamengo, Martim, liderando 49 pontos. Em segundo lugar, segue aí a equipe do Palmeiras, 46 pontos. Terceiro vem o Santos Futebol Clube com 41. Em quarto lugar, o Corinthians subiu um degrauzinho ontem com o resultado de 1-0 sobre o Vasco, foi para 38 pontos, é o quarto colocado. Lá embaixo, zona de desconforto, 17º, o Cruzeiro tem 19. João Augusto, e o 18º, CSA tem 15. Na penúltima posição, ou seja, na vice-lanterna, 19ª posição, Avaí com 16. E a Chape agora é o lanterna do campeonato, tem 15 pontos. Tá aí, Martim, o jogo, né? Nós falamos aí do Flamengo e Fluminense. O jogo foi realizado no sábado. O São Paulo foi até o Rio de Janeiro, aí sob o comando do Fernando Diniz, o novo treinador do São Paulo, e arrancou, Martim, um resultado até bom para o São Paulo, né? Porque o treinador, o Fernando Diniz, ele praticamente deu, diríamos até um bate-bola mesmo, um treinamento coletivo. Uniu os jogadores, conversaram, os jogadores entenderam o perfil, a filosofia da forma que ele trabalha, e foi no Rio de Janeiro jogar com o líder da competição e arrancou, fez sucesso, empatando em 0-0. O São Paulo conseguiu um resultado excelente, até porque o Flamengo fazia 8 rodadas que não perdia jogo, né? Nem empatava, estava só ganhando. E aí o São Paulo foi lá e quebrou. Mas o grande sucesso desse jogo é que os jogadores pediram para a direção de São Paulo que eles contratassem o Fernando Diniz. Então, está em paz o treinador e os jogadores. Aí, no atual futebol brasileiro, não é o futebol do mundo, mas o futebol brasileiro, quando o jogador está em paz com o treinador, a coisa flui, aparece. E o São Paulo obteve um resultado excelente. Eu não vou dizer que deveria ter ganho, mas foi uma bela de uma conquista para o São Paulo, que não vinha bem, que vinha tropeçando. Nesse caso do São Paulo, a troca do treinador teve um significativo muito forte, porque empatar com o Flamengo, no atual time que o Flamengo tem, da maneira que o Flamengo tem jogado, e com a competência do Gabigol, por exemplo, sem citar aí o Bruno Henrique e outros jogadores do Flamengo que estão excelentes, eu acho que São Paulo fez um resultado muito bom, principalmente jogando fora de casa. Falando em resultado positivo, Martim, quem precisava de um resultado satisfatório
foi o Fluminense, que conseguiu vencendo o Grêmio. É claro, o Grêmio foi com a equipe alternativa, né? Mas isso independe, é o nome, é a camisa Grêmio. E o Fluminense arrancou uma vitória por 2-1 diante da equipe do Grêmio, se safando, ou seja, saindo temporariamente da zona de rebaixamento, o tricolor das Laranjeiras. Martim, jogo também contestado, né, que aconteceu ontem no Beira-Rio, foi aí o Internacional e o Palmeiras. O Inter saiu na frente, gol aí do Patrick, e o Palmeiras empatou num belo gol, né, Martim? Um golaço do William Bigode, pegando meio de voleio, vencendo o goleiro Marcelo Lomba. Apesar desse belo, baita empate, um jogo muito bom, muito movimentado, com oportunidade dos dois lados, mas o pico do jogo, a grande sacada do jogo acabou ficando pela anulação do gol do Palmeiras, que aliás a diretoria do Palmeiras está ainda reclamando muito, mas parece que já virou praxe também na diretoria do Palmeiras reclamar, foi a anulação do gol do William. Eu, na minha opinião, de acordo com aquilo que eu entendo de futebol, que não é muita coisa, eu tenho certeza que o juiz seguiu a regra e anulou acertadamente o gol da equipe do Palmeiras. Embora a regra pareça um pouco meio estranha, um pouco meio complicada, meio difícil de entender, mas o gol, a regra diz o seguinte, que o gol, quando o atacante faz o gol tocando na bola, mesmo que involuntariamente, como foi o caso do William, o gol tem que ser anulado. Aí nesse quesito, o juiz acertou e foi bem. Porém, na volta, aí a hora de dar a falta é que ele inverteu a falta, pelo menos na minha opinião aí, a falta deveria ter sido a favor do próprio Palmeiras, que ela foi ali bem na entrada da grande área. Poderia o Palmeiras ter feito o gol ou não aí no repeteco da jogada. Mas fez tudo certinho, né, Martim? Tudo certinho, na hora de tirar 10, vamos dizer assim. Seguindo o VAR certinho, mas você disse muito bem, eu também concordo com você, ele teria que ter aplicado a falta em favor do Palmeiras. É que você disse também, ou saísse o gol, ou não, a bola fosse para... Enfim, mas teria que ter assinalado a falta para o Palmeiras. É de futebol, são aí a situação, o VAR, né, Martim? Ele veio para beneficiar, ele veio para ajudar, ele veio para auxiliar o futebol, que estava um tanto quanto complicado, principalmente nesses lances agudos, nesses lances interpretativos. Então o VAR a gente entende que ele veio para somar, ele veio para ajudar o futebol. Até porque são lances muito rápidos, inclusive nesse caso, né, que o jogador internacional colocou a mão na bola, dali a pouco vem o William, acaba caindo por sobre a bola também, são jogadas muito rápidas, dependendo da posição que está o juiz, ele não consegue ver o lance, aí entra o que eu admiro, é o VAR. O VAR precisa só ser um pouco mais rápido nas suas decisões, até porque tem 4, 5 homens lá na cabine do VAR, não é difícil assim tomar uma decisão para eles que têm a experiência que tem. Tirando a demora do VAR, no resto o VAR está muito bem, está muito justo e com um alto índice de acerto. Segundo a própria CBF, o índice de acerto do VAR está beirando a casa dos 99%, 98%. Então é um excelente. Muito bom. Muito bom. O Santos venceu o CSA por 2-0, fez o seu dever, jogou em casa. Corinthians ganhou de 1-0 do Vasco da Gama. Outra situação também aí que o Vasco acha que questão de interpretação, de várias essas coisas, mas o Corinthians mereceu vencer o Vasco, um gol do Ralf. O Ralf faz tempo que não fazia. O vovô Ralf, né? Fez um gol, até bateu bem na bola, tirando aí o goleiro do Vasco da Gama da jogada. E se não fosse a presença do VAR, o juiz, eu tenho certeza, João Augusto, que teria dado mais gols ao Corinthians, porque foram três gols anulados pelo VAR. E corretamente, né, Marcos? Corretamente, todos bem os três anulado, de forma... Todos aconteceram na realidade. E voltando ainda ao brasileiro da Série A, hoje o Avaí joga com o Bahia, o Avaí jogando em casa, o Bahia vem num crescente muito grande, Fortaleza e Botafogo, nós falamos já o retorno do Rogério Ceni, e agora, Martim, o Abel Braga, ele ainda não estreia no Cruzeiro, porque aí o BID, Boletim Informativo Diário da CBF, ainda não disse que o Abel Braga está aí, digamos assim... Pertencente ao Cruzeiro, formalmente, Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro, claro, vai ter, digamos assim, o dedo, vai ter a mão do Abel Braga já tentando fazer um Cruzeiro diferente, né, Martim? Para arrancar um resultado diante do Goiás também. O Goiás é o 12º colocado e não vem bem também, tem altos e baixos, um dia joga... Ultimamente, aliás, está jogando menos, né, mais mal,
mais mal do que mais bem, vamos dizer assim. É. Ou seja, está pior do que Altos melhor. e baixos, né, Martim? Altos e baixos. E o Cruzeiro é uma chance de o grupo acertar com o Abel Braga. Abel Braga, ele é campeão de resolver conflitos entre jogadores, jogador, diretoria, essas coisas assim. Ele tem uma habilidade muito grande que mistura um pouco com técnica de futebol, né? A gente fala assim, mas o treinador tem que resolver esse tipo de problema entre jogador e diretoria. Não é o treinador que resolve isso, mas uma boa conversa, uma boa levantar o moral do time, colocar os jogadores, às vezes, até mesmo nos seus devidos lugares, porque muitos jogadores costumam ser muito ciumentos e muito donos de si e acabam deixando que prevaleça o ciúme e acaba não rendendo no clube aquilo que deveria. Então, Abel Braga, nesse ponto de palestrante, de ter o dom da palavra e de poder comunicar aos jogadores, ele é bom nisso daí também. E isso tem uma influência muito grande quando uma equipe tem os salários atrasados, como é o caso do Cruzeiro. Tá aí, amanhã nós temos Libertadores da América, amanhã nós temos Liga dos Campeões e muito mais. Martim, vamos chegando? Vamos chegando, vou deixar aqui o meu abraço e convidar vocês a estarem conosco amanhã às 18h30. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até lá. Deixa eu registrar aqui, Martim, o pessoal que todas as noites acompanha a gente aí, acompanha o TV Sul Esporte. A gente agradece mais uma vez pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Sargento Mauro é cruzeirense, o Benedito, corintiano, Anderson, flamenguista, o Branco, técnico do JP, grande abraço, Branco, a dona Isa, corintiana, sempre eu converso com a dona Isa, e o Juarez é santista. Obrigado a todos vocês por estarmos juntos no TV Sul Esporte. Gente, fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau, até lá.